Mudando um pouquinho de assunto, eu até fiz um adendo. O que você acha que pode acontecer, né? Que nós estamos aí pelo menos acredito eu, que por vias aí de acontecer a regulamentação Sim. das casas de apostas no Brasil. O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Você acha que vai favorecer a gente? Você acha que vai ser, não vai ser benéfico? Qual que é a sua posição sobre isso? Para quem trabalha com seriedade, vai favorecer com certeza, né? Qualquer regulamentação que exista, ela serve para colocar ordem na casa. Sim. E hoje apostas no Brasil é um país de ninguém, né? Exato. Todo mundo faz o que quer do jeito que quer. Para quem não trabalha com seriedade, aí pode ser um problema realmente. Principalmente por conta da questão de impostos, né? Essa é uma coisa que hoje existe, mas não é uma coisa regulamentada. A gente pega emprestado a algumas resoluções de outros lugares para tentar declarar dinheiro, esse tipo de coisa. Então, pode ser que para essas pessoas não seja vantajoso, porque isso com certeza vai refletir no que as casas de apostas vai repassar para os seus clientes, né? Mas quem trabalha com seriedade, quem já consegue fazer o trabalho, de fato, e não apenas como recreação, para essas pessoas acho que nem muda nada. Agora, para quem não trabalha com seriedade, para quem não é comprometido, vai ser mais difícil. E eu acho isso bom. Sim. A minha opinião é que isso é bom, porque, como eu falei, a porta de entrada é muito fácil. É bom dificultar um pouco, porque tem pessoas que só chegam por curiosidade e vai embora. Tem pessoas que chegam por curiosidade e se viciam. Então, é legal deixar os curiosos cientes de tudo que vai acontecer, se eles entrarem nesse mercado, atrapalhar um pouquinho a entrada deles para que eles, pelo menos, busquem mais informações antes de colocar dinheiro. Exatamente. E compactuo com a sua opinião, e até fazendo adendo, antes, há um tempo atrás, quando tinha indícios maiores de que poderia acontecer uma regulamentação antes, que eu acredito que vai acontecer, talvez no próximo ano ou no outro, né? Depende aí da questão eleitoral e tudo mais. Mas, por exemplo, se houver uma regulamentação, vai gerar mais emprego, vai gerar mais oportunidade, porque as empresas, por exemplo, as casas de apostas vão ter que ter uma central aqui no Brasil. Sim. Então, até que eu estava conversando recentemente com uma pessoa que é ligada com relação à casa de apostas, falou assim, são as pessoas de fora hoje que ganham dinheiro no Brasil. É um gringo que vem ganhar dinheiro do brasileiro hoje. Uhum. Né? Por exemplo, final de Libertadores, 2 times brasileiros. Poderia ter brasileiro trabalhando em casa de aposta, fazendo alguma coisa nesse sentido. Sim. Por exemplo, se houvesse uma regulamentação já lá em 2014, a Copa do Mundo teria muito mais empregos. Teriam, hoje, um suporte, por exemplo, você vai falar num suporte de uma casa de aposta, são pessoas estrangeiras que falam, não são brasileiros. Então, a gente está perdendo emprego, estamos perdendo oportunidade. Então, acredito que, havendo a regulamentação, é lógico, se o governo não quiser, se ele não quiser trapacear nessa questão, por exemplo, privatizar uma casa de aposta, como é feito com as loterias federais, Sim. aí complica. Mas se houver um debate, uma discussão e houver um consenso, acredito que vai ser muito benéfico. Por exemplo, o nosso trabalho vai ser muito mais respeitado, muito mais valorizado, porque as pessoas vão enxergar como uma profissão e não como uma forma banalizada, porque eu já cheguei no meu Instagram, por exemplo, a pessoa fala assim, o que a sua família fala de você, que você só ganha dinheiro assistindo futebol, qual que é a sua profissão? As pessoas ainda não caiu a ficha para elas que é uma profissão, é um trabalho, é uma dedicação, você tem que ter empenho, dedicação, como você falou, as habilidades para que você possa encontrar o seu caminho. E acredito que com a regulamentação, as coisas podem se endireitar de uma maneira muito mais tranquila para quem entrar nesse mercado de maneira profissional, como você citou. Isso. Essa questão do olhar da sociedade sobre a profissão é uma questão de tempo, na minha visão. Porque até há pouco tempo atrás, apostas era só coisa de azar, realmente, Exato. né? A única aposta de azar que pode ser feita é a Mega Sena. Então isso eu acho que com o tempo resolve. Mas o problema da visão das pessoas são as pessoas mesmo, né? Porque imagina só, é que você trabalha com seriedade, você tem o seu espaço para fazer as suas operações. Agora imagina o cara que fica no sofá assistindo televisão, fazendo operação pelo celular. Esse cara não tá trabalhando. Qualquer pessoa que passe ali não diz que ela tá trabalhando. Diz que ela tá jogando, diz que ela tá no celular, diz que ela tá vendo futebol, mas não diz que ela tá trabalhando. Então é difícil para a sociedade enxergar isso de uma forma positiva
se a grande maioria mostra isso de uma forma negativa? A responsabilidade de mostrar que isso é uma coisa séria é nossa, não é das pessoas. Ninguém é obrigado a enxergar uma coisa que não existe, né? Hoje, se a gente pegar, a grande maioria das pessoas trabalha sem estrutura. E quando eu falo sem estrutura, eu não estou falando de ter 1000 telas e um computador maravilhoso, não é disso. Mas de quando for parar para trabalhar, que seja como um trabalho realmente. Que a pessoa se porte como uma pessoa que esteja trabalhando. E a postura, independe se você é rico ou se você é pobre. A forma como você age diante do mercado é sua, não é o que você tem que vai dizer isso. Então, a responsabilidade de mostrar isso é de cada um. Porque também não vai adiantar regularizar e as pessoas ainda continuar tratando isso de uma forma displicente, né? É o que eu falei, se você quer trabalhar com isso, então que trate isso como um trabalho realmente. E não como um jogo qualquer. Acontece muito, né, dos traders, por exemplo, terminar de operar e vai ficar com a família e fica extremamente agressivo, não trata bem as pessoas porque está nervoso, tem alterações de humor muito grande porque perdeu dinheiro. E para essas pessoas, além das apostas não serem levadas a sério, ainda é um problema, né? Porque isso está atrapalhando o convívio familiar. Então, quando que essas pessoas vão ver que isso é bom? Nunca, mesmo que o governo regularize. Né? Então, é muito importante as pessoas... É que as pessoas não se importam. Hoje em dia, na cultura que nós vivemos, é valorizado muito o eu, né? Tanto que eu até ouvi uma frase que me chamou a atenção e faz muito sentido. O Steve Jobs entendeu isso muito bem e fez os produtos do eu, né? O iPhone. Verdade. Enfim, é o eu alguma coisa. Então, o que importa é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero. Mas você se incomoda quando umas pessoas não valorizam o trabalho que você está fazendo. Então, você tem que se importar mais com a forma como você está mostrando esse trabalho para elas. E não como elas estão achando. Ninguém é obrigado a nada, né? Então, se eu venho aqui, por exemplo, vou dar um exemplo besta, mas se eu venho aqui com, sei lá, roupa de praia, né? Cabelo bagunçado, se eu não me importo como uma psicóloga, ninguém vai dizer que eu sou uma psicóloga. Ou pelo menos vão falar assim, nossa, ela não tá nem aí porque ela tá fazendo, né? Porque ela tá completamente... desajustada àquilo que ela foi fazer. E é isso que acontece, as pessoas estão desajustadas. Elas estão falando uma coisa, estão vivendo outra. E por quê? Porque elas não estão instaladas na realidade. Elas têm uma ideia do que é ser trader, do que é esse trabalho. Só que quando elas vão para a realidade, elas não trabalham dessa forma. Elas agem conforme aquilo que elas pensam que é o melhor, mas é o melhor só para elas, não é o melhor para o ambiente, não é o melhor para as pessoas. Essa ideia é terceirizada, né? Essa ideia é tirada de uma outra pessoa que ela imagina que é o correto, Exatamente. né? É muito louco isso mesmo.